Então, boa noite novamente. Que coisa boa ver vocês, ver a carinha de vocês. Obrigada para quem pode abrir as câmeras, né, para poder ver o rosto de vocês, para ver vocês fora daquela fotinho do WhatsApp, do Instagram também é muito bom. Tem alunos que estão aproveitando para jantar neste horário. Que delícia! É a Sandra, ó, seguindo aí já os ensinamentos, né, Sandra? Bom apetite. Tá com uma fumacinha ali que tá mostrando que tá bem quentinho. Que bom ver você. Sempre é uma grande alegria para mim, para vocês, preparar essas aulas. Essas aulas, elas são preparadas com muito carinho e eu quero agradecer novamente vocês por terem respondido lá a pesquisa. Teve mais pessoas que responderam a pesquisa hoje. Isso é super importante, porque daí eu posso preparar a aula bem especial, assim, conforme as necessidades de vocês, tá? Hoje eu preparei um conteúdo para falar um pouco mais sobre o nosso fogo digestivo, relacionar ele com os nossos ciclos, bem, com essas condições de saúde que muitas de vocês responderam, que está relacionado com um processo inflamatório que acontece a partir de toxinas que a gente vai acumulando no nosso organismo ao longo dos anos. E eu vou falar aqui para vocês como é que isso funciona, como é que essas toxinas elas vão se acumulando no nosso organismo, como é que a gente vai enfraquecendo o nosso fogo digestivo. E assim, depois a gente vai falar sobre os ciclos, sobre a fase que os nossos rins vão se fortalecendo, depois quando vão declinando, e como isso influencia também na nossa força digestiva, como isso mexe com o nosso intestino, com a nossa microbiota intestinal, e como que o desequilíbrio da microbiota intestinal está diretamente relacionado com esse entendimento do Ayurveda em relação à nossa capacidade de transformar. Então, agora, é, eu vou passar esse conteúdo para vocês, mais ou menos 1 hora, por aí. Ontem a gente estendeu um pouquinho mais em função das perguntas e dos resultados da pesquisa que eu compartilhei com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre algumas questões que eu não explorei tanto ontem, que estão conectadas aqui com a nossa força digestiva, e aí depois, no final, vai ter ali uma meia horinha para vocês fazerem perguntas, tá? Para quem quiser, para quem tiver dúvidas. E se vocês quiserem, ao longo da aula, colocando perguntas aqui no chat, vocês podem também, tá? Porque às vezes na hora que eu estou passando o conteúdo, vocês vão lembrar de alguma dúvida, vocês podem ir escrevendo por ali. E aí, se eu ver que ao longo da aula eu já respondi ela, aí eu pulo ela e vou passando para as outras, tá? Já aproveito para lembrar que as aulas ficarão gravadas, tá? A de ontem ficou gravada, já disponibilizei lá para vocês no grupo. Para quem não assistiu, então já está lá. Amanhã eu e a Yasmin, que está me ajudando, nós vamos replicar lá novamente a aula de ontem, iremos publicar a aula de hoje, e elas ficarão disponíveis até sexta-feira, meia-noite, tá? Se a gente deixa muito tempo, a gente sabe que a maioria vai procrastinando, é a nossa tendência, né? Ah, eu assisto depois, eu assisto depois, eu assisto depois. Quando vê, tem gente que nunca assistiu às aulas do ano passado, às aulas de fevereiro, né? Então, a gente precisa colocar ali um limitezinho para a gente se mexer, a gente ir lá e assistir e já, né, ter acesso a este conhecimento. Eu tenho um professor meu muito das antigas, lá na época que eu fiz a minha formação, lá em 2011, 2012, que naquela época a gente ia com um gravadorzinho, não tinha nessa tecnologia toda, com o smartphone, a gente ia com um gravadorzinho, e eu chegava para ele assim, professor, eu posso gravar aula? Aí ele, pode, tu nunca vai escutar mesmo, né? Porque ele sabia, porque a gente vai deixando. E aí uma coisa que ele também dizia, só presta atenção na aula. Não pensa que tu vai depois, depois eu escuto a aula, depois eu escuto a gravação.
tu nunca vai escutar. Então, presta atenção na aula. Se tu tiver sorte, tiver vontade, em algum momento tu vai assistir, escutar essa gravação. Então, hoje em dia, né, com todo o acesso que a gente tem às aulas online, é tão bom o fato das aulas ficarem gravadas, a gente poder depois ajustar com a nossa rotina, mas a gente também tende a procrastinar e a gente tem que ter esse cuidado, tá? E a procrastinação, ela tem a ver com um assunto que a gente vai começar agora, tem a ver com a nossa força digestiva. Então, o Ayurveda, ele fala que nós temos presente em nosso organismo os 5 elementos que estão presentes em tudo na natureza. Então, existe o éter, que é melhor a gente traduzir por espaço vazio. Então, um movimento e uma mudança e uma transformação só vai acontecer quando houver espaço. Vocês só puderam estar aqui porque vocês criaram algum espaço se abriu na agenda de vocês, na mente de vocês, então é um conhecimento diferente, uma visão diferente, uma forma diferente que a gente olha para a nossa saúde, para a nossa vida. Então a gente precisa abrir o espaço, abrir a nossa mente para a gente receber esse conhecimento. E aí, o outro elemento é o ar, que está relacionado com o movimento, esse movimento só vai acontecer quando um espaço se abrir. O fogo, o movimento, ele aquece, ele gera o fogo. O elemento água, que nutre, e o elemento terra, que também está mais ligado com as nossas estruturas, com as nossas experiências. O elemento água, ele nutre os nossos fluidos, ele traz flexibilidade, e ele está relacionado com as nossas emoções. Então, toda vez quando a gente se conecta com alguma coisa nos emociona, alguma coisa tra traz uma lembrança a partir de um sentimento que a gente teve, a gente vai memorizar de uma forma mais profunda. Então, o elemento água, ele é essencial para a vida se manter. Mas para esse elemento água, esse elemento terra, se consolidarem, nutrirem o nosso organismo e também trazerem calma e tranquilidade para as nossas emoções, para a nossa mente, a gente precisa digerir, a gente precisa transformar todas as informações que chegam, que chegam até nós, não só no nosso corpo, né? Então, quando a gente fala sobre metabolismo, sobre digerir, geralmente a gente pensa sobre digerir uma comida, né? Mas no nosso cotidiano a gente fala também sobre situações, emoções. Ah, eu estou precisando digerir isso. Não caiu bem. Não engoli essa história. Então a gente associa muito com a nossa força digestiva. E realmente a gente precisa digerir. Então, esse fogo, o Ayurveda associa muito a nossa capacidade de digerir, com a nossa capacidade de transformar. Quando a nossa capacidade de digerir está enfraquecida, e ela enfraquece por N motivos, o Ayurveda fala que a gente começa a se intoxicar, a gente começa a acumular matéria mal digerida no nosso organismo, informação mal digerida, que começa a gerar estagnação da nossa energia interna, começa a sobrecarregar as funções dos nossos órgãos, e aí, então, a gente começa a se intoxicar e começa a se inflamar essa informação mal digerida começa a gerar inflamações em diversas formas no nosso organismo. E aí, a partir dessa inflamação, a gente vai desenvolver uma série de problemas, de desequilíbrios e de doenças, tá? Como eu estou falando aqui sobre a nossa capacidade digestiva, eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns tópicos que eu não explorei muito ontem, que estão completamente relacionados com essa nossa capacidade de digerir ou não, tá? Então, eu perguntei para muitas de vocês se vocês têm alergia de pele e quando elas acontecem, né? Então, tem pessoas que disseram que sim, que têm alergias constantemente, quase 10%, eventualmente, quando aumenta o nível de estresse, em torno de 16%.
Teve pessoas que responderam que têm alergias de pele próximo à TPM, que começaram a ter mais alergias também depois da menopausa, tá? Então, das pessoas que têm alergias de pele eventualmente, a gente teve aqui 27, 37%, quase 50% das pessoas que responderam têm algum tipo de alergia de pele. Isso está diretamente relacionado com a nossa capacidade de digerir. Eu acredito que muitas de vocês já ouviram falar que alergias de pele estão muito relacionadas com estresse, né? E sim, elas estão. E dependendo como a gente vai sobrecarregar, se a gente sobrecarrega a energia dos rins, que é muito sensível ao estresse, a energia do fígado também, e também vai afetar a nossa força digestiva, vai sobrecarregar baço e estômago, a gente vai desenvolver questões de pele. A pele, ela é um órgão que é a zona de fronteira entre o mundo interno e o mundo externo. Então, emocionalmente, ela é muito afetada. Se eu estou com um conflito muito grande, um conflito interno muito grande, com questões minhas, com emoções guardadas, com situações mal digeridas, eu posso ter alergias de pele de repetição. Ou estou muito sensível e muito é, suscetível a fatores de estresse, então chega ali um período na TPM, estou muito cansada, exaurida, acontecem coisas, as coisas saem do meu controle e aí começa a aparecer algumas alergias, tá? E aí as alergias que surgem nesse período, assim, mais a TPM, estão bem relacionadas com o fígado. E também, além de eu enfraquecer os órgãos relacionados com a digestão, a pele está relacionada com o fígado, com os rins, com o estômago, com o baço, com os pulmões. A pele, ela está relacionada com todos os órgãos e com todos os elementos, por isso que ela é mais sensível. E também ela recebe muito a comunicação, recebe, ela consegue, a gente, através da pele, da energia presente na pele, a gente recebe muito, a gente percebe a energia do ambiente, tá? E a gente, através dela, a gente vai entrar em contato com o calor, com a secura, com a umidade. Então, através da pele, ela é esse órgão que nos protege, mas se essa energia que nos protege estiver fragilizada, nós também iremos receber invasões externas de vento, de frio, de calor, de umidade, através da pele, tá? Então, os pulmões, eles têm uma função bem importante de nos protegermos contra invasões externas, que é uma função energética que está relacionada diretamente com a nossa imunidade, e essa energia, ela está nas camadas mais superficiais entre a pele e os músculos, tá? Então, se a minha capacidade de digerir fisicamente e emocionalmente estiver frágil, eu vou ter uma pele muito mais sensível, tá? Também posso, isso vai me afetar emocionalmente e também fisicamente. E se forem alergias de surgirem muitas bolhas, feridas, também tem uma intoxicação, porque a nossa capacidade digestiva, no sistema digestivo, também está fragilizada. Então, os pulmões, eles estão diretamente relacionados com a pele, e os pulmões, eles fazem um parzinho com o intestino grosso. Se eu estiver acumulando toxinas no intestino, eu posso acumular umidade, mucosidade, gerar inflamações nos pulmões e também na pele. Muitas pessoas relacionam a pele com o fígado, mas também a gente precisa olhar para o sistema digestivo como um todo, tá? Se os meus pulmões estiverem mais ressecados, a minha pele também vai estar, meu intestino também vai estar. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão sistêmica, às vezes a gente vai ir lá na raiz, ir lá na causa do desequilíbrio, e eu vou aliviar 5, 6, 7 sintomas ao mesmo tempo.
E por isso que as pessoas ficam encantadas quando elas entram em contato com esse conhecimento, porque muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, que isso é muito bonito, assim, de experimentar. Alergias respiratórias, também está relacionado com essa fraqueza do nosso fogo digestivo e esse desequilíbrio sistêmico. Então, se eu acumulei umidade, se eu me expus ao frio, ou se comumente eu estou me expondo ao frio, durmo de noite sem pijama. Eu já escutei de alunas assim dizerem assim: Fátima, eu estou sempre passando frio, eu não consigo me aquecer. De noite eu vou deitar, meus pés sempre estão super gelados. E aí um dia eu perguntei para ela assim: mas como que tu dorme? Ela é daqui do Rio Grande do Sul. Como que tu dorme? Eu durmo sem pijama, eu não gosto de usar o pijama. E eu durmo com um edredom. E eu disse para ela assim: se tu é uma pessoa que tu sente muito frio, tu precisa de um pijama e daquele tecido assim de algodão que abraça a tua pele. Porque mesmo que às vezes a pessoa que sente muito frio e usa um pijama soltinho, fica um ventinho passando entre a pele e o pijama. Imagina dormir no inverno que tem aqui, muitas vezes tem épocas que é muito frio, só com edredom, sem meia, sem pijama. Então ela estava com a imunidade sempre muito baixa, a capacidade digestiva dela sempre mais enfraquecida, tinha muita candidíase de repetição, alergias de pele de repetição. Então ela não estava sabendo cuidar da imunidade dela, e não que só isso era a causa da imunidade baixa dela. Tinha questões de muito estresse, de excesso de trabalho, é, de também de má alimentação. Então, na época que ela estava correndo, ela não se alimentava bem. Mas às vezes um detalhe já vai fazer uma grande diferença. Então, a gente precisa também aprender a nos protegermos. Então, antes de dormir, fazer um escalda-pés, deixar os pés quentinhos, colocar uma meia. Ou tem várias alunas que relatam assim: depois quando eu comecei a fazer automassagem com óleo de gergelim, eu não senti mais tanto frio, porque o óleo de gergelim ele é um óleo mais quentinho, ele vai nutrir a nossa pele e vai aquecer e fortalecer essa função que os pulmões têm de proteger o nosso corpo contra a invasão do frio, contra a invasão da umidade, contra a invasão da secura também do clima, tá? Então isso é bem importante. Então muitas pessoas têm rinite, sempre estão com alguma coriza, porque sempre tem uma invasão de frio acontecendo. Toma banho, fica com o cabelo molhado, dorme de noite, está sempre com os pés gelados, com as mãos geladas, às vezes na própria vestimenta, né? Sempre tem ali uma frestinha entre a blusa e a calça, o tornozelo exposto. Nós temos os canais dos rins e do baço, que são órgãos que precisam serem protegidos contra o frio, passam nos tornozelos. Se a gente pega frio nos pés, frio nos tornozelos, a nossa imunidade ela baixa, a nossa capacidade de digerir baixa. E esse frio ele pode penetrar o útero. Esses canais sobem, eles passam pelo útero. Então, pode gerar estagnação de energia no útero, pode gerar problemas de coágulos e cólicas também no período pré-menstrual. Então, entender como que um desequilíbrio surge e está acontecendo no nosso organismo também é muito importante para a gente buscar a ferramenta. Tá, o que é que está me causando esse frio todo? Né? Tinha uma época, logo no início, quando eu comecei a estudar Ayurveda, que eu andava sempre de pé no chão. Eu queria trabalhar a energia do aterramento, mas eu pegava muito frio com aquele hábito de andar de pé no chão, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, tá? Aquela história que as nossas avós diziam, de não andar de pé no chão, não sentar em pedra fria, não sentar em pedra quente, não lavar a cabeça durante a menstruação, isso tudo era um conhecimento ancestral e muito importante. Que a gente dizia assim, capaz, né? Não dá bola para isso, capaz, vó, isso é bobagem.
E hoje a gente está lá buscando os caderninhos e tentando recuperar esse conhecimento, né, que é muito importante. A outra coisa que vai gerar problemas, alergias respiratórias, é uma fraqueza do nosso fogo digestivo, é comer alimentos muito úmidos, excesso de laticínios, excesso de farinha branca, comer de noite e tarde, comer sem fome, beliscar ao longo do dia, como eu falei ontem, né, ficar beliscando, comendo por ansiedade, come uma coisa atrás da outra. Se o nosso fogo digestivo está lento, sobrecarregado, a gente vai acumular umidade no baço, principalmente, e o baço ele vai jogar essa umidade para os pulmões. E aí tem pessoas que dizem assim, eu já tirei laticínio, já tirei glúten, aliviou minha alergia, mas não curou. Mas daí a gente precisa olhar para outros hábitos, como é que está o meu cuidado no dia a dia, se eu não estou pegando muito frio, se eu não estou com tristezas guardadas, tristezas e mágoas guardadas também vão gerar muco nos pulmões. E também excesso de alimentos crus e frios, porque o alimento cru ele vai necessitar uma quantidade energética muito maior para digerir um alimento. E se eu estou com a minha capacidade de digerir enfraquecida, eu vou gastar energia demais para digerir esse alimento cru. Excesso de saladas, excesso de sucos. Tem gente que toma suco verde o ano inteiro. Suco verde não é algo para a gente tomar o ano inteiro, principalmente de manhã. O que o nosso estômago e baço precisam é coisas quentinhas, cozidinhas e fáceis de serem digeridas de manhã. Não é suco verde. O suco verde a gente pode tomar lá no meio da manhã, vai depender da estação e vai depender do que eu realmente estou precisando. Então, essas receitas prontas, muitas pessoas elas vão nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, em busca de receitas prontas. Receita desintoxicante de suco verde. Aí no suco verde vai ter um monte de coisas muito frias que vão enfraquecer o nosso fogo digestivo, que vão sobrecarregar o baço. Vai ter folhas de couve, vai ter pepino, é, vai ter vai ter salsa, e aí as pessoas colocam algumas frutas, ou maçã, ou abacaxi, elas têm ali um pouquinho da acidez, do sabor ácido da fruta, que o ácido ele é digestivo, mas o excesso do ácido, ele vai acumular mais líquidos no nosso corpo. Tem gente que põe banana, abacaxi, maçã, começa a misturar um monte de frutas e aí a bagunça ela aumenta, né? Começa a colocar sementinhas, acaba virando um smoothie, né? Então é muita coisa para digerir naquele suco verde e aí a gente precisa saber se aquela mistura ela é adequada para a estação onde eu estou, para o clima que eu estou, para a minha capacidade de digerir. Então, para o Ayurveda, o que mais vai nos ajudar a desintoxicar são coisas quentinhas, porque o nosso fogo digestivo, a gente já relaciona com o elemento fogo, fogo, calor, quentinho. Um corpo que está completamente gelado, ele não tem vida, ele está sem energia. Então, o que mantém o funcionamento de todos os nossos órgãos e sistemas é a energia, e o movimento da energia, ela promove calor. Excesso de calor vai consumir demais a nossa energia, vai drenar os nossos líquidos e vai ressecar os nossos tecidos. Mas a deficiência de calor vai, vai gerar uma estagnação dessa circulação, as funções não vão acontecer adequadamente, a gente não vai conseguir transformar para acontecer uma nutrição adequada. Então, a gente precisa transformar o alimento e as informações que chegam, entram em contato conosco, refinar. Se for comida, a gente vai ter que transformar em essências. Essa essência é transformada em energia e a gente vai ter mais combustível para manter essa boa capacidade de digerir e de transformar, tá? Que é esse vigor, a vitalidade que a gente tem para desenvolver as nossas tarefas todos os dias. Contei sobre alergias alimentares. Então, quando a gente tem alergia alimentar,
Claro que a gente pode ter essa alergia desde criança e já vir com essa sensibilidade, mas ao longo da vida muitas pessoas desenvolvem sensibilidade a alguns alimentos por intoxicação. Então, pode ter acontecido pelo excesso de consumo deste alimento. Exemplo, glúten e lactose. Hoje em dia, esses alimentos eles estão muito industrializados, alterados, e as pessoas estão consumindo demais esses alimentos. É manhã, meio-dia, de noite nos lanches, né? Então, é farinha em todas as refeições, as pessoas misturam muito. Dentro do Ayurveda existe uma lista de uma série de misturas de alimentos que, quando a gente consome eles na mesma refeição, essa digestão ela vai ficar difícil. Então, glúten e leite na mesma refeição, na mesma receita, são dois ingredientes que é mais difícil de digerir. Eles estão incompatíveis. Eles tornam o processo digestivo muito lento, né? Principalmente o queijo. Se a gente for olhar o queijo, quando ele está derretido, ele é pegajoso e depois, quando ele esfria, ele endurece, né? Então, ele é muito mais difícil para digerir, creme de leite, a manteiga. Por isso que o Ayurveda purifica a manteiga e transforma a manteiga em manteiga ghee. A gente tira esse aspecto mais pesado e frio da manteiga e a gente transforma ela numa gordura suprema, que vai ser um alimento e um remédio muito precioso para fortalecer o nosso fogo digestivo. Então, se eu consumo um alimento e certas misturas em excesso e eu não consigo digerir esses alimentos, o meu corpo, esse alimento mal digerido, ele vai chegar no intestino, lá ele vai deteriorar e esse processo também vai gerar uma fermentação. Essa fermentação ela vai aquecer, vai gerar um processo de inflamação e a gente começa a desenvolver, a aumentar a nossa permeabilidade intestinal. E a gente vai reabsorver. Essas toxinas, elas vão ser absorvidas pelo intestino, pelas paredes do intestino, e vão entrar para a nossa corrente sanguínea. E vão se alojar em algum ponto que é mais frágil para nós. E essa fragilidade vai estar relacionado com a fraqueza de algum órgão, com alguma sensibilidade emocional. Então, todos nós vamos ter um órgão que é mais forte e um órgão que é um pouco mais delicado, que é um pouco mais sensível. Ah, meu pulmão é mais sensível, meu baço é mais sensível, meu fígado, meu intestino, meus rins. A gente vai percebendo através dos sintomas que a gente sente quando a gente sobrecarrega um pouco mais a nossa saúde, quando a gente está na correria, né? Cada mulher sabe de qual é o seu limite, qual é o seu sintoma que é mais desafiador. É, essa toxina ela vai se alojar nesses pontos que são mais sensíveis, tá? Todos os tipos de inflamação, desorganização da microbiota intestinal, disbiose, problemas articulares, infecções, tudo isso vai estar relacionado com esse processo de intoxicação, tá? A gente vai sentir essa lentidão e esse acúmulo de toxinas, em primeiro lugar, no nosso sistema digestivo. Por isso que o Ayurveda sempre fala, começa pela digestão, começa pela digestão. Não sabe o que fazer? Começa pela digestão. A gente primeiro vai fortalecer, trazer leveza, limpar, porque se eu fortaleço a minha capacidade digestiva, eu vou fazer um processo de desintoxicação suave. Por isso que acordar de manhã, tomar uma água quentinha, nossa, eu já estou fazendo uma boa de uma limpeza no meu sistema digestivo. Essa água quentinha, ela vai chegar mais rápido no intestino, vai lubrificar, vai aquecer, vai estimular o movimento peristáltico. E aí, dependendo do que eu preciso, eu vou colocando ali uma ervinha, um pedacinho de limão, um pouquinho de erva doce, e assim eu vou organizando essa água quentinha
nas minhas manhãs conforme o que eu preciso, conforme a estação onde eu estou, conforme a fase diferente do ciclo menstrual que eu estou também, tá? Então, a gente vê aqui o quanto que a gente pode evitar transtornos e desconfortos só cuidando do nosso fogo digestivo. E amanhã eu vou trazer para vocês uma série de práticas muito simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia para preservar a nossa digestão e muitos desequilíbrios hormonais, desequilíbrios menstruais e de menopausa estão relacionados com a fraqueza da nossa digestão. Problemas digestivos, como eu falei ontem, né? Lá naquela primeira pergunta que eu fiz para vocês, onde vocês foram respondendo, né? Qual é o desequilíbrio de saúde que você gostaria de melhorar, de tratar, que você tem, né? Então, teve muitas pessoas que lá não responderam estes sintomas aqui. Então, gases, 82 pessoas responderam que tinham gases. Hoje o número já aumentou, teve mais pessoas que responderam. Má digestão, 42%. Acho que teve duas pessoas que escreveram lá na pergunta que tinham má digestão. Sensação de estufamento, 44% tem. Azia, hiperacidez, refluxo, gastrite, má absorção. Algumas pessoas percebem a má absorção através dos exames, né? Que sempre tem aquela deficiência. Ou algumas pessoas assim que já têm alguma informação de Ayurveda. No Ayurveda, quando existe marca dos dentes na língua, a gente percebe que nosso fogo digestivo está um pouco mais fraco. E aí isso mostra que a pessoa está com má absorção, tá? Marca dos dentes nas laterais da língua. O que acontece? Se a minha digestão está fraca, eu começo a acumular mais umidade no meu sistema digestivo e a língua incha. Então, a Ayurveda olha muito para as fezes, para a pele, para a urina, para a língua, para os cabelos, para ver como é que está o estado de saúde da mulher, para o ciclo menstrual também. Então, se a minha língua está inchada, a saburra, ela está pegajosa. Guria, vocês querem falar? Pode. Eu gostaria, Fátima, tudo bem? Boa noite. Eu tenho uma Bem, pergunta, posso fazer? pode, eu estava pedindo para as gurias colocarem ali no chat, nos comentários. Tá. Bom, assim, eu me chamo Ana, boa noite, gente. Gente, a É, Ana eu, faz parte da organização do curso. eu sinto que conforme eu estou ficando mais velha, Fátima, eu tenho ficado inchada, bem inchada, com qualquer tipo de alimento, sabe? Eu relaciono com alimento, mas não sei se tem a ver com alimento ou com a menopausa. Tem sim, viu, Ana? A gente vai chegar lá, eu vou explicar para vocês como é que é a trajetória do ciclo da energia dos rins, tá? Eu estou falando para vocês como é que funciona a digestão para a gente chegar lá, tá? Porque depois eu vou dizer assim, ó, estão vendo, ó, a energia dos rins regula a energia yang e é por isso que depois de uma certa idade a nossa digestão ela fica mais sensível. Então, assim, como eu falei ontem que o ápice da energia dos rins é aos 28 anos. E depois, devagarinho, essa energia vai declinando. Aqueles hábitos que a gente tinha lá nos 20 e poucos, nos 30 e poucos, ou tem, aqueles alimentos que a gente consumia e que nunca geraram desconforto, começam a gerar um desconforto porque a nossa capacidade digestiva ela vai ficando um pouco mais lenta, tá? Por causa desse declínio da energia dos rins. Então, tem muitas mulheres que reclamam de ressecamento, de insônia, de ansiedade, que estão relacionados com a diminuição dos líquidos, mas ao mesmo tempo, se o meu corpo está mais seco e eu estou sentindo calorões, eu não deveria estar com a minha digestão normal ou mais forte, né? Então isso parece que não, que esse raciocínio não fecha.
Mas esse declínio da energia dos rins vai afetar tanto o yin, que é a diminuição da produção dos líquidos, mas também yang, que é o enfraquecimento da nossa capacidade digestiva. E aí a gente começa a ter que mudar alguns hábitos e mudar alguns cuidados em função dessa energia que vai mudando. É assim, é como se o corpo fosse enfraquecendo, né? Tipo assim, cansei um pouquinho de digerir esse negócio pesado todos os dias. Já deu, né? Então, ele não. É como se ele estivesse pedalando um pouquinho mais. A gente tem que fazer um pouquinho mais de esforço para fazer a mesma coisa, né? Então, por isso que o Ayurveda e a medicina chinesa sempre falam assim: preserva a energia, preserva a energia, preserva a energia, para a gente poder ter essa reservinha mais tarde. É como se a gente tivesse que fazer ali uma aplicação, guardar o dinheirinho ao longo da nossa vida para a gente poder utilizar quando a gente se aposentar. Então, a gente precisa preservar essa essência, tá? Então, esses sintomas digestivos aqui não devem ser considerados como normais, eles são comuns, muitas pessoas têm, tá? Uma vez eu atendi um casal e o marido, ele veio fazer o atendimento porque eles queriam mudar os hábitos, os dois juntos, e fazer essa mudança familiar, também melhorar a alimentação dos filhos. Mas aí, quando eu fiz o atendimento dele, ele me disse assim: olha, Fátima, eu estou muito bem, eu estou no meu peso, eu vim aqui só para acompanhar minha esposa, porque ela está com alguns desequilíbrios, está precisando regular. E, se eu perder uns 2 quilinhos, está legal, né? Eu tenho uma gastrite que eu administro. De vez em quando eu tenho essa gastrite, aí eu tomo lá um omeprazol e tá tudo legal, tá administrável. E aí, conversando com ele, ele disse que ele tomava mais ou menos 1, 2 vezes por semana o tal do omeprazol. E esses medicamentos, gente, eles são veneninhos, falando assim de uma forma bem romântica, tá? Eles enfraquecem muito a nossa força digestiva. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desinflamar o que está produzindo a gastrite. Aí eu passei para eles um processo de desintoxicação, que é o que eu passo nas semanas de autocuidado da jornada. Para as gurias que são minhas alunas, elas sabem como é que é, bem suave. Nem dá para chamar de desintoxicação, eu chamo de jejum terapêutico, eu chamo de semanas de autocuidado, porque para o Ayurveda a desintoxicação é uma coisa mais profunda, e a gente tem que cuidar, porque às vezes as pessoas elas vão com muita sede ao pote e acabam sobrecarregando rins, fígado e vários órgãos. Como eu comentei esses dias na live, querem organizar o seu corpo em 4 dias, aquilo que foi acumulado durante anos. Então, no momento que a gente quer mudar o nosso estilo de vida, desintoxicar, fortalecer a nossa digestão, esse processo ele precisa ser gentil também. Então, as pessoas têm medo, né? Dizer, ai, mas eu não vou poder comer mais nada, eu vou passar fome, eu vou passar dor, eu vou passar mal. Não, é gentil, é suave. A gente só mexe em alguns alimentos, a gente usa mais caldos, e aí o nosso corpo ele vai se nutrir com líquidos, e ao mesmo tempo aqueles alimentos desintoxicantes, que às vezes são muito frios para o nosso organismo, a gente vai ser mais fácil de digeri-los porque eles estão cozidos. E acontece ali uma alquimia com especiarias, com outros ingredientes. E aí eles fizeram esse processo de uma semana, e aí depois ele falou comigo, impressionado, que ele não tinha tido mais sintomas de gastrite. Nunca mais tomou medicamento, nenhum omeprazol, alguma coisa assim. Então, ele achou que ele não tinha nada. Como eu disse ontem para vocês, né? Por que eu estou mostrando isso tudo para vocês? Porque às vezes as pessoas acham que isso aqui não é desequilíbrio, que isso aqui não é sintoma, não é um sinal que o corpo está dizendo assim, olha, tem alguma coisa errada. A mesma coisa assim, diarreia, constipação, né? As pessoas acabam se acostumando com o desequilíbrio, acabam convivendo com o desequilíbrio. E a gente pode fazer o que a gente puder. E, gente, com alimentação, mexer um pouquinho no estilo de vida, faz uma diferença incrível.
para a gente aliviar todos esses sintomas, tá? Hemorroidas está muito relacionado com o fígado, com tensão, com estresse. Então, tem síndrome do intestino irritável, gente. O intestino delgado, ele vai inflamar quando o coração está muito aquecido, muito agitado. Então, todo o estresse que a pessoa está passando, por que eu estou falando coração e intestino delgado? Porque na visão da medicina chinesa, dois órgãos estão relacionados com o mesmo elemento e eles trabalham em conjunto. Coração trabalha com o intestino delgado, coração manda energia para o intestino delgado. Então, se eu estou muito agitada, esse fogo do coração que está exacerbado vai aquecer demais o intestino delgado. E se eu não estou digerindo bem os alimentos, imagina essa mistura assim do calor a partir do estresse, somado com o alimento que chega mal digerido lá no intestino delgado, lá vai entrar em contato com aquele ambiente que já está mais aquecido, mais sensível, vai deteriorar, vai fermentar ainda mais, né? Então, assim, eu já escutei tantas histórias de vida e um desequilíbrio, ele nunca está sozinho. Ele sempre está ligado com alguma história. E a gente vai olhar para a história, ou no caso de vocês, nós vamos olhar para a nossa história para entender de onde que veio esse desequilíbrio, para a gente ir lá na raiz. A gente olhar para essa história, digerir o que aconteceu. Uma aluna minha também me disse assim uma vez, durante uma aula, ela falou assim, Fátima, nossa, eu melhorei tanto com essas mudanças, mas a minha enxaqueca ainda permanece. Aí eu perguntei para ela assim, desde quando que tu tem essa enxaqueca? Ah, desde os meus 12 anos. E quando algum sintoma caminha junto com a gente por tanto tempo, a gente tem que olhar para aquilo que pode ter acontecido antes desse sintoma surgir, né? Então, pode estar relacionado com alterações hormonais, com a menina, quando ela começou a menstruar. Ok, teve alteração hormonal? Teve. Começou a menstruar, tem ali um envolvimento de rins e de fígado. Mas por que essa dor de cabeça? O que, que é que causou essa alteração hormonal? Era estilo de vida dela, alimentação? Era uma menina que praticava muito esporte, então ela estava com a energia dela em movimento. Mas aí ela disse assim, ai, pois um tempo antes, alguns meses antes, eu sofri um abuso. E eu já trabalhei isso bastante em terapia, mas eu ainda acho que estou processando essa história. Então, dependendo do tipo de trauma que acontece, a memória que fica, gera uma estagnação na energia do fígado, fica uma tensão interna ali, que leva um tempo para a gente processar, para a gente digerir, para a gente transformar ali aquelas memórias. Então, gente, memória é algo muito forte, que a gente vai carregar na energia do nosso coração. Eu falei antes das alergias de pele, tem dentro da jornada de autocura, tem uma aula que eu vou deixar gravada, só falando dessa relação da pele com todos os órgãos. Meu professor de medicina SIDA, a medicina SIDA ela é uma medicina que tem uma visão energética parecida com a Ayurveda, mas é uma visão ainda mais ampla, parecida com a medicina chinesa. É ela que influencia também a visão energética do Ayurveda. Então, tem uma coisa assim que muito legal que ele, em uma das aulas assim que eu tive com ele, que ele disse que a gente, no coração, a gente não carrega só as memórias dessa vida, a gente carrega as memórias que a nossa consciência traz, de toda a jornada espiritual dela. Por isso que, às vezes, uma criança tão pequenininha nasce com certas alergias, alergias de pele, com alguma predisposição a alguns desequilíbrios. E aí foi muito legal essa aula que eu tive com ele, porque a gente conversou sobre karma, porque a Ayurveda fala muito sobre karma, né? O que eu trago junto, né, de outras vidas, que isso influencia a minha vida e que eu preciso aprender e transformar. Não quer dizer que seja um castigo, tem pessoas que brincam, isso é o meu karma e tal. Não, são memórias. São memórias, assim como a gente carrega memórias de infância e que a gente passa depois ao longo da vida tentando compreender, transformar, né, e amadurecer, a gente traz memórias
da nossa trajetória espiritual, né? Seja lá o tempo dela, né? E isso está muito relacionado também com as crenças, né, de cada um. Mas a gente carrega memórias no nosso coração, e é ele que impulsiona e que bombeia o sangue para todo o nosso corpo. E mestres de medicina Siddha, como ele, e mestres de Ayurveda, como o Dr. Vasandlad, o Dr. Vasandlad também estudou medicina Siddha, eles leem a vida da pessoa pelo pulso. E alguns deles dizem que conseguem até ver vidas passadas. Por quê? É pela sutileza dos batimentos cardíacos. A cada batimento que a gente que está acontecendo dentro do nosso corpo, está pulsando e mexendo com a nossa energia e está mandando para todo o corpo as informações que estão guardadas aqui no nosso coração. As informações que estão, todos os sentimentos que a gente tem no momento. Então, às vezes parece assim, meio que loucura e uma bobagem, mas vocês já pararam para conversar com o corpo de vocês e com a consciência de vocês? Esses dias, quando eu publiquei um post lá no Instagram falando sobre intestino, constipação. Teve uma pessoa que comentou assim: ai, toda vez quando eu evacuo, eu agradeço meu intestino, porque eu já passei por tanta constipação e agora ele está funcionando direitinho. Eu fico muito feliz, eu agradeço ele. E sim, a gente pode conversar com os nossos órgãos, porque eles estão relacionados com com as nossas emoções, com a nossa consciência. O sangue é que carrega a energia. Quando a gente fala no Ayurveda, medicina chinesa, sobre energia, sobre prana, sobre chi, parece que é uma coisa assim muito distante da nossa realidade, mas não, está aqui. A energia está impulsionando a circulação do nosso sangue. Se não houver circulação de energia, o nosso sangue não vai circular. Por isso que, para a medicina chinesa, o fígado, quando a gente está respirando bem, quando a gente entra em contato com mais tranquilidade com as nossas emoções e não está guardando tensões, a função dele é de impulsionar esse fluxo de energia de uma forma suave. É diferente do que a pulsação do coração. Então, mesmo que o coração esteja bombeando ali o sangue, o fígado ele pode conter uma parte do sangue. Não quer dizer que a gente vai perder a circulação. Ele recolhe uma parte do sangue quando a gente vai dormir. E lá de manhã, quando o sol começa a nascer, um pouquinho antes do sol nascer, lá dentro do horário dele, que a gente vai ver o reloginho depois de novo, a partir das 3 horas da manhã, ele começa a liberar esse fluxo de energia. Por isso que o nosso sono fica mais leve também. Depois da 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, nosso sono não é mais tão reparador como antes da meia-noite. Porque essa energia, esse calorzinho do fígado já está circulando. Então, aquele sangue que ele recolheu, para ele se nutrir, para ele purificar e renovar, ele começa a liberar. E aí, se eu viro o meu ciclo, o meu relógio biológico, eu vou gerar estagnação no fígado. A Ana perguntou, e quem dorme depois da 1 hora? Vai se nutrir pouco com yin, começa a gerar deficiência de sangue no fígado. Isso é uma coisa muito interessante da medicina chinesa. Deficiência de sangue do fígado. O que que acontece? Ele não tem tempo de recolher e ficar com aquele sangue para ele se nutrir, para ele purificar durante o horário dele. Então, a vesícula trabalha junto com o fígado, ela começa as suas atividades a partir das 23 horas. E aí a pessoa começa a ter ressecamento nos olhos, pode desenvolver glaucoma, aumento de pressão nos olhos, porque os olhos são os órgãos dos sentidos do fígado, tá? Isso é bem interessante. A pessoa pode ter dores de cabeça, pode ter enxaqueca. Então, tem uma série de coisas assim que a gente vai amarrando e que a gente vai compreendendo por que que acontece. Então, conversar, mesmo que a gente, por exemplo, a Ana falou assim, e se vai dormir depois da 1 hora? Se a gente estiver numa fase turbulenta e
e está com a rotina um pouco desorganizada, a gente pode conversar com o nosso corpo e dizer assim, olha, obrigada por estar segurando as pontas agora. Eu vou te cuidar, eu estou me organizando para fazer mais reserva de energia. Mas agora que eu estou ainda organizando o meu relógio, obrigada por segurar as pontas. E a gente pode ser gentil de outras formas também com o nosso corpo. Tentando buscar uma alimentação melhor, tomando uma água quentinha. Se meu tempo está maluco, não estou conseguindo fazer atividade física, mas eu tentar me movimentar mais ao longo do dia, subir escadas, né? Em vez de, vou fazer alguma coisa no shopping, deixa o carro longe da entrada, aproveita esse tempinho para caminhar. Então, a gente pode encaixar coisinhas em épocas que estão muito corridas para a gente aliviar um pouquinho essa sobrecarga. Mas esse tempo que a gente sacrifica o descanso dos nossos órgãos indo dormir tarde, ele precisa ser limitado. Senão, isso pode gerar problemas crônicos difíceis depois de reverter, né? Que depois a gente vai gerenciar, né, para ter mais qualidade. E aí, o funcionamento do intestino, tá? Eu perguntei para vocês quem é que evacua todos os dias de manhã ao acordar. Porque evacuar de manhã ou acordar está relacionado com esse movimento que o fígado faz. Ele manda energia para os pulmões e os pulmões vão mandar energia para o intestino grosso, para o seu parzinho. O intestino grosso é o parzinho do pulmão. Então, se o fígado ele não está com essa energia fluindo, a pessoa tende a ter... Às vezes o intestino nem é preso por ressecamento, é falta de movimento mesmo. É falta de vontade, parece que não cresce, tá? Então, essa energia, ela não está... Esse movimento descendente não está acontecendo. Apenas 26% responderam que acordam de manhã e evacuam, tá? Por quê? Eu acordo, eu desintoxico. Eu não preciso fazer esses enemas, esses procedimentos, né, invasivos. Se eu organizar o meu sono, acordar de manhã, tomar uma água quentinha e dar um tempo para o meu intestino funcionar. Tem gente que acorda de manhã, nem toma banho, sai correndo, come no trânsito, nem acordou ainda e já está dirigindo. Nossa, imagina se a pessoa não vai começar o dia mais estressada. Eu estou estressando, eu nem despertei ainda, meus órgãos nem despertaram ainda direito, e eu já estou naquele turbilhão, um monte de informações acontecendo, e buzina, e estímulos, né? Então, com certeza, isso vai nos sobrecarregar bastante. O Ayurveda fala assim, primeiro, dá espaço para trazer um alimento novo. Eu gosto de comparar com a nossa casa. Como é que é o nível de faxina? Se eu faço uma faxina durante 2 horas ou durante 4 horas? Então, as pessoas falam muito do jejum intermitente. Se eu acordo de manhã e faço um jejum de 2 horas, eu vou digerir melhor, minha capacidade digestiva vai ficar mais forte, vai dar tempo para o meu intestino funcionar, né? Se eu não consigo 2 horas, quem sabe 1 hora, então? Em vez de acordar e logo comer. E às vezes a pessoa nem sabe se está com fome, né? Nem lembra se ela estava com fome no café da manhã, come qualquer coisa. Gente, esse corpo, ele é um templo. Ele merece muito mais do que qualquer coisa, tá? Então, assim, as pessoas que evacuam todos os dias responderam que evacuam no meio da manhã ou no meio da tarde, ou evacuam todos os dias e sentem que a evacuação não se completou, 31%. Aquela coisa, saiu um pouquinho, o resto ficou. Evacua todos os dias, mas se sente empachada, sente falta, baixo, o seu apetite ele é reduzido, a sua, não sente aquela leveza, né? Sente que algo sempre está meio trancado. Também está relacionado com a estagnação do fígado, tá? Está relacionado lá com aquilo que eu falei para vocês ontem, aquele índice que muitas pessoas falaram, tem dificuldade de se expressar. E falando em se expressar, a fala está relacionada com o coração, sabia? Quando a gente está falando muito, a gente sua mais na axila.
porque a energia do coração, ela está forte, esse calor está em movimento, e o primeiro ponto do canal de energia do coração começa na axila. Então, olha como esse ponto ali é importante. Se eu estou suando na axila, o meu corpo está liberando calor, está equilibrando o calor do coração. E se eu bloquear essa sudorese, como é que fica o calor que o meu corpo precisa extravasar, né? Como são com os antitranspirantes, né? Então, olhem, é um detalhe mudar o tipo de desodorante que a gente usa. Um antitranspirante para algo mais natural. Se vocês quiserem, eu posso compartilhar uma receitinha com vocês amanhã. Bem simples, bem prática, com leite de magnésia. Quem conhece? É muito bom, eu uso há muitos anos. E funciona super bem. Tem, então, 11% das pessoas disseram que evacuam a cada 2 dias e 10% a cada 3 dias. Gente, a gente precisa melhorar isso. Então, muitas pesquisas que eu tenho lido falam que quanto mais o trânsito intestinal demora, mais a gente se inflama, mais a gente intoxica e mais ressecadas ficam as fezes, tá? O aumento de risco de problemas autoimunes, inflamatórios e câncer é muito maior. Eu não sei se vocês viram um post que eu coloquei lá no Instagram também, que eu falava desse tempo, tá? Então, a Ayurveda fala que o tempo ideal seria entre 18 e 24 horas, que é no outro dia de manhã eu evacuo e eu sinto que esvaziou, então foi o processo digestivo do dia anterior. Geralmente, assim, existe uma média que eu vi em uma das pesquisas que, com uma alimentação mais ou menos saudável, sem considerar os hábitos de vida das pessoas, falta de atividade física, o sono, né, desregulado, em média as pessoas têm um trânsito intestinal de 30 horas, leva 30 horas para o alimento sair do corpo, que já pode promover inflamações e desequilíbrio da microbiota intestinal. E quando as pessoas têm uma vida mais sedentária, de mais estresse e uma alimentação muito ruim, esse tempo ele leva 48, 72 horas ou mais. Então, a gente tem que cuidar muito, isso nos expõe a muitos riscos de saúde. Forma das fezes para o Ayurveda é importante. Elas precisam ter forma de banana, não podem ser muito moles, né? Então, 40% falaram que ela tem forma, 30% disseram que são mais secas, né? 22% elas são ainda mais secas, mas em forma de bolinhas. Diarreia, 6%. E fezes meio pastosas, 34%. Quanto mais, assim, pastosas elas estiverem, mais mostra que o nosso fogo digestivo está mais fraco e a gente está acumulando umidade, tá? E aí, essas fezes pastosas, elas vão estar relacionadas com alergias, com dores, alergias respiratórias, de pele, preguiça, sensação de letargia, pode estar relacionado com sobrepeso, tá? E aí, as fezes afundam ou boiam. Então, 13% só disseram que boiam. E aí teve ali 60%, às vezes fundam e às vezes boiam, e 25% disseram que afundam. Então, esse afundar e boiar, ele vai variar muito conforme com o que a gente comeu. O ideal é boiarem, tá? Elas precisam ser leves, porque se elas estiverem afundando, é sinal que tem toxinas acumuladas no intestino. Umidade pesa, tá? As toxinas, elas são pesadas, elas são pegajosas, elas deixam uma sensação de peso no nosso corpo. Quando a gente está gripada, com muco na cabeça, e a gente baixa a cabeça, a gente sente a cabeça pesada, né? Parece ter um tijolinho ali dentro, pesando. Então, isso vai acontecer também com outros aspectos do nosso organismo. Claro que vai depender. Se elas estiverem boiando em forma de tirinhas amareladas, não quer dizer que eu estou digerindo bem.
tem calor acumulado no intestino. E geralmente, quando elas são pastosas, elas afundam. Então, fezes pastosas têm umidade, elas pesam. Elas... Não existe fezes que são uma pasta e que fiquem boiando. Isso já confirma esse entendimento do Ayurveda, porque na medicina ocidental muita gente questiona, não, tem que boiar, não, tem que afundar, né? Então, vai depender muito como é que está o nosso sistema digestivo, tá? Então, quase 12% disseram que estão amareladas, outras pessoas disseram que variam muito conforme o alimento que consomem, 72%, então disseram que percebem as suas fezes marrom cor terra, tá? Então, o Agni, o fogo digestivo, ele significa queimar, transformar. Helena, fezes pastosas é fogo digestivo, que está enfraquecido, o baço está fraco, e está acumulando umidade no organismo, tá? Então, esse fogo digestivo, a gente chama de fogo, porque tudo que entra em contato com o fogo se transforma. Então, é a nossa capacidade de transformar, como eu já falei para vocês, de tudo que entra em contato com o nosso organismo. E aí, quando ele está forte, quando a gente come com fome, come a quantidade adequada, a, a qualidade do alimento é adequado à minha capacidade de digerir. Então, se eu vamos supor um almoço, tem ali, tem arroz, tem feijão, tem um aipim, tem alguns legumes, tem cenoura, tem beterraba, abobrinha. Quem come carne tem um pedacinho de carne, ou tem um ovinho cozido, um ovinho refogado, ou não tem. É uma refeição mais forte, o almoço, mais completa. E é o horário que a nossa que a nossa capacidade digestiva está mais forte. Se eu comer além, eu fiz aquele prato completo e tinha um alimento ali que era mais pesado do que a minha capacidade de digerir, eu vou me sentir pesada. Ou se eu comer além da conta, quando a gente sente o estômago distendido, muitas vezes a pessoa ali come uma comida super leve, só que comeu demais. E aí demora igual para digerir, tá? Então, geralmente a gente sobrecarrega o nosso fogo digestivo pelo excesso de quantidade. Então, a gente dilata, nosso estômago não tem espaço para fazer o movimento e liberar mais líquidos que ele precisa para a digestão acontecer. Né? O que acontece quando a gente estaciona o carro numa vaga super apertadinha? A gente não tem que fazer um monte de manobrinhas para conseguir sair, a gente demora muito mais tempo. É a mesma coisa que acontece com o nosso estômago. Fica a comida ali indo assim, bem apertadinho de um lado para o outro, quando vê, passou a tarde inteira e a gente ainda não digeriu aquele alimento e começa a sentir arrotinhos com o gosto da comida, tá? Porque o estômago está tentando conseguir algum espacinho para liberar. Não vai ter formação de toxinas se esse fogo digestivo estiver fortalecido, a mente e os sentidos são claros e precisos, a gente tem energia, a gente acorda de manhã com disposição, a gente vai ter uma visão mais positiva das coisas. E quando ele está fraco, em desequilíbrio, a gente vai sentir mais lentidão no nosso corpo, a gente vai sentir preguiça, vai ter dificuldade para pensar, para raciocinar, para discutir sobre questões diferentes, dificuldade de aceitar coisas novas, né, de mudar a nossa forma de pensar e perceber. Então, esse fogo digestivo, quando ele está sobrecarregado no nosso estômago, no nosso sistema digestivo, ele vai atrapalhar todos os outros. Então, as nossas emoções também ficarão mais confusas. Então, eu trouxe aqui alguns lugarzinhos que ele está presente. Mas a gente precisa entender que ele está presente em todo o nosso corpo. Cada célula tem a presença desse fogo digestivo. Tá? Cada comunicação que acontece no nosso corpo acontece através dessa força digestiva. Então, ele está presente no estômago,
através das secreções das enzimas, que estão relacionadas com o processo digestivo e nos intestinos também, no pâncreas, no fígado, e o Ayurveda fala que no fígado ele também ele tem uma função mais sutil, que é de digerir as nossas emoções. Então, é como se naquele horário do fígado, que o fígado trabalha durante o nosso sono, a gente também processa e digere muitas emoções. Então, essa capacidade digestiva que reside no fígado, ela é mais sutil, tá? Está presente nas glândulas tireoide e timo. Também ele é importante para transformar as excretas e eliminar as excretas. Então, presente na bexiga, no colo, nas glândulas sudoríparas, dentro da membrana das células, dentro da membrana do núcleo da célula. Olhem que importante isso. Nos 5 sentidos, para converter as impressões sensoriais para que a gente compreenda as experiências que a gente está vivendo. E está presente em cada um dos nossos tecidos, que o Ayurveda diz que são 7 tecidos essenciais, que eles estão relacionados com as funções de todos os sistemas, de todos os órgãos. Então, existe uma sequência de produção destes sentidos. Quando a gente ingere um alimento, a gente vai produzir primeiro o plasma. Depois, esse plasma ele vai se transformar, ele se nutre com uma parte da essência desse alimento e a outra parte ele vai direcionar para o próximo tecido que precisa ser nutrido, que é sangue. E esse processo acontece a cada 5 dias. Então, hoje a gente ainda está se nutrindo e digerindo alimentos que a gente comeu 30 dias atrás. Então, hoje a gente está sentindo mais vitalidade e mais energia de alimentos que a gente consumiu 30 dias atrás. E é claro que dependendo do tipo de alimento que a gente consome, vai depender da sua energia, dos micronutrientes, macronutrientes. A gente vai se nutrir com a energia do alimento que a gente comeu ontem, do alimento que a gente comeu hoje, mas tem um processo mais longo de refinamento que ele demora mais. Então, o plasma vai nutrir sangue, que vai nutrir o tecido muscular, que vai nutrir o tecido adiposo, que vai nutrir os ossos, que irá nutrir medula, que irá nutrir os tecidos reprodutivos e depois se transforma em vitalidade, que a gente chama de ódias, essências, que vão nos trazer força e vão fortalecer a nossa imunidade. Se essa capacidade de digerir de um dos tecidos estiver bloqueada, esse tecido vai começar a se acumular e os próximos tecidos eles podem ficar deficientes, tá? E aí outras coisas que eu já falei para você, sinais de uma boa digestão: evacuação completa todos os dias, sentimento de leveza, sensação de disposição e energia, mente clara, a língua limpa, sem saliva pegajosa, sem aquela saburra esbranquiçada. A saburra esbranquiçada, muitas vezes a gente percebe depois de consumir algum alimento com laticínio, queijo, e aí a gente vai lá e raspa a língua sozinha novamente. Mas se ela persiste, é sinal que a gente está com toxinas no sistema digestivo, tá? As secreções salivares, elas têm uma fragrância agradável, sensação que a digestão ela foi bem feita. Sentir fome é importante. E fome não é vontade de comer, não é vontade de beliscar para tentar suprir a ansiedade, alimentar a ansiedade, né? Se a gente tiver algum arrotinho, não pode ter odor. Muitas vezes, quando a gente come ali uma mistura de alimentos e depois a gente fica sentindo arrotos com o sabor de um alimento só, quer dizer que aquele alimento a gente não está conseguindo digerir. Ou a pessoa passou mal. Olha que interessante isso. Acho que várias de vocês já tiveram essa experiência.
fiz a refeição do almoço, fiquei mal, enjoada, e quando eu lembro de um dos ingredientes, ou um dos alimentos, me dá ânsia só de lembrar, não preciso sentir cheiro nem gosto. Aquele alimento não está sendo bem digerido. Olhem a conexão do sistema nervoso com o nosso processo digestivo. A gente já existem também muitos estudos que falam que o Ayurveda sempre falou, há milhares de anos falam que a gente precisa de um ambiente calmo para a gente fazer a nossa refeição. Porque o estresse que a gente estiver em contato no momento que a gente está comendo, pensamentos, informações, agitação do ambiente, vai alterar nossas glândulas salivares. E isso pode causar alguma intolerância, alguma alergia também. Então, é importante esse momento da refeição, ele realmente ser calmo, ser tranquilo, para esse nosso fogo digestivo não ter que processar várias coisas ao mesmo tempo, para ficar focado ali no estômago. Porque nós temos 5 órgãos dos sentidos, todos eles estarão interagindo com alguma coisa, se a gente estiver num ambiente agitado. A gente vai estar escutando, vendo, falando, né? Sentindo aquela agitação em volta do nosso corpo. Isso vai enfraquecer o nosso Agni, nosso fogo digestivo que está presente ali no estômago. E se ele estiver fraco, a gente vai produzir esse bichinho feioso aí que eu coloquei nos slides, esse bichinho pegajoso com cara de vírus de Covid, né? Esse bichinho aí eu já tenho ele há muitos anos. As gurias que estão aqui, que já são minhas alunas antigas, já conhecem a cara desse bichinho aí, antes do Covid. Então, se o nosso fogo digestivo estiver muito enfraquecido, a gente vai começar a produzir toxina. AMA significa toxina, significa um resíduo metabólico não digerido, que é uma substância que intoxica o nosso sistema, que ele pesa, é uma substância mórbida. Então, ele tem qualidades opostas ao fogo, que digere, que transforma. Ele é pesado, pegajoso, denso e frio. E são sintomas assim que a gente vai sentir no nosso corpo quando estivermos com acúmulo de toxinas. Tem toxinas no joelho, é frio, ele incha. Eu tenho sensação de peso naquela região. Se o tempo muda e fica frio, eu sinto dor. Se eu coloco calorzinho, alivia. Ou às vezes tem toxina e inflamação, e aí o calor não vai ajudar tanto assim. Mas a gente vai sentir outros sintomas, a gente vai sentir isso no intestino, no estômago, na nossa mente. A gente vai sentir preguiça, dificuldade, né, de aprendizado. E aí que eu fiz esse esqueminha, assim, que eu já expliquei para vocês, que a digestão ela vai estar fraca, o alimento não é digerido, fermenta, deteriora lá no intestino, vai se formar essa substância tóxica e pegajosa, ela bloqueia os microcanais do nosso corpo. Essa substância ela é que nem o muco que a gente tem no nariz, essa coriza, esse muco que vai ficando mais espesso, grudento, né? Que às vezes, quando o clima está um pouco seco, fica trancado aqui, a pessoa fica congestionada e não libera. Então, imagina essa substância pesada em microcanais. Nosso corpo ele é feito de canais. Então, começa a promover nódulos, cistos, ele vai atrapalhar a nossa circulação, por isso que gera dor. Então, ela pode se acumular no estômago, no intestino delgado ou no cólon. E a gente vai sentir, né, de uma maneira diferente. Se essa toxina está no nosso sistema digestivo, no trato gastrointestinal, sempre vai ser mais fácil de limpar, porque a gente pode estimular com alimentos quentinhos, alimentos leves, para a gente eliminar essa toxina. Por isso que é importante a gente evacuar todos os dias, somente de manhã, tá? Então vai ser muito, o Ayurveda limpa muito, a gente trata muito pelo sistema digestivo.
Mas quando essa toxina ela sai do sistema digestivo e vai para os órgãos, para os tecidos e células, que já é o estágio mais crônico de algum problema, é mais difícil de remover, tá? Então, síndromes metabólicas, assim, mais instaladas, por exemplo. Então, a gente vai acumular essas toxinas por alimentos mal digeridos, mal absorvidos, não assimilados. Acumulação de impurezas, isso eu trouxe, botei em vermelho, assim, estagnação ou supressão da eliminação das nossas excretas, urina, fezes, suor. O Ayurveda tem uma lista de impulsos que o nosso corpo faz para eliminar pressões que vão acumulando no nosso corpo. Quando a gente vai evacuar, que a gente está com muita vontade de evacuar, a gente não sente uma pressão para baixo? A urina, segura, segura, segura o xixi, chega uma hora que ninguém mais segura, né? O corpo, ele promove essa pressão para expulsar o que não precisa mais, o que precisa sair. E se a gente está segurando de alguma forma essa pressão, vai gerar estagnação energética e a gente vai segurar essa substância que a gente não precisa mais e ela começa a se tornar tóxica para nós. O espirro não é bom segurar, é uma pressão que o nosso corpo está liberando. Às vezes a pessoa espirra e ela estava com o nariz congestionado, ela libera, né? E começa a respirar de novo. O bocejo, a ejaculação, menstruação, urina, fezes, tosse, todos esses impulsos a gente não deve reprimir, tá? E olha só que interessante, gente. Pessoas muito constipadas começam a gerar uma pressão no intestino, essa pressão ela começa a subir, que pode levar a pessoa a ter palpitação, e o excesso de constipação leva a desequilíbrios da tireoide. Então, essa constipação está relacionada com a estagnação do fígado, e a estagnação do fígado leva a desequilíbrios na tireoide, tá? Quando a gente está com as nossas energias internas, os 5 elementos, os doshas desequilibrados, vai gerar desequilíbrio nos tecidos, vai mexer com o nosso fogo digestivo, que também vai acumular toxinas. Vou responder rapidinho ali a Marilene. Sobre começar com líquidos quentinhos durante o dia, pode ser café? Não pode. Não, o café ele é quente, ele seca, a gente acorda de manhã com o corpo mais seco, tem que ser água. Nosso estômago precisa de um líquido suave. Nem shots muito fortes eu não indico. A não ser que a pessoa esteja com sobrepeso, com uma digestão muito lenta, com muito acúmulo de umidade, aí sim, um shot, né, com um suco mais ali puro, de gengibre e cúrcuma, pode ajudar, mas aí é algo bem específico para a individualidade dessa pessoa. Eu já atendi uma aluna que ela estava agregando no shot dela tudo que ela via de videozinho no Instagram e no YouTube que diziam que fazia bem. Ela estava colocando cúrcuma, gengibre, própolis com álcool, botava ashwagandha, colocava, que mais que ela estava colocando naquele shot? Colocou vários suplementos também. Era uma mistura de 10 coisas. E ela estava tomando mais cápsulas no horário do meio-dia e de noite. Ela estava usando mais cápsulas do que alimentos para se nutrir. Então, ela acompanhava um monte de profissionais e ela ia só somando no pacote. Aí eu disse para ela assim: tira esse shot e toma o teu café da manhã normal, toma uma coisa mais molhadinha, um mingauzinho, que eu passei a receita para ela, come comida normal, toma água e deu. Não passei nem chá para ela. E uma semana ela não tinha mais azia. Ela veio porque ela queria tratar a azia dela, que ela sentia azia em tudo que ela comia. Então, era excesso de estímulos. O estômago dela já acordava com o estômago mais... E ela trazia coisas muito secantes e picantes. O estômago tem um canal que se conecta direto com os rins. Se a gente resseca o nosso estômago, a gente também vai drenar essa função
que os rins têm de produzir os nossos líquidos. Se os rins estiverem sobrecarregados, o nosso estômago também vai ficar mais seco, tá? Então, o que mais agrava o nosso fogo digestivo e produz toxinas? Emoções reprimidas e mal resolvidas, estresse mental, pensamento negativo, fadiga mental, mudanças sazonais. Quando muda a estação e a gente continua sobrecarregando, comendo coisas muito pesadas que não combinam com aquela estação, a gente se desequilibra naturalmente com a mudança da estação, porque ela mexe com a gente. A gente vai sentir mais calor, mais umidade, mais secura, mais frio. Isso é natural. O clima, gente, nós somos uma célulazinha que vive nesse grande ser. Imagina se esse grande ser não vai ter muito mais força em relação ao nosso organismo. Nós somos uma célula pequenininha, né? Então, é claro que a noite vai mexer com o meu metabolismo, vai mexer com o meu sistema endócrino, o dia, o frio, o inverno, o verão. Senão a gente não ia sentir frio no inverno, se não me afetasse, né? Eu não ia ter sono de noite, se não me afetasse. Então, a gente precisa ficar muito atentas ao clima, ele mexe muito com a gente, e as pessoas não respeitam mais os ciclos, né? Outros sinais generalizados de toxinas no corpo: entupimento dos canais, fadiga, sensação de peso, mal-estar, indigestão, sensação de cansaço, que é a estagnação do fluxo de energia, ou a sensação de estufamento nessa região aqui do abdômen, a estagnação de energia, o próprio acúmulo de gases que não é liberado, a estagnação de energia, sentir gosto ruim na boca, não sentir o sabor, né? Então, ali as enzimas digestivas presentes na saliva também estão enfraquecidas, bloqueadas, falta de apetite, anorexia, dificuldade de evacuar também está relacionado com essa intoxicação, debilidade sexual, confusão mental, dores no corpo, inchaço, fadiga, diarreia, tudo isso são sinais que o nosso organismo está intoxicado, tá? Que só repetiu. E aí, a gente já está chegando ao fim, tá, gurias? E aí eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a microbiota, já que a gente está falando como isso está relacionado com o nosso fogo digestivo. Então, hoje em dia, a gente tem visto muitos profissionais falando da microbiota intestinal, e para o Ayurveda, ela está completamente relacionada com esse fogo digestivo que está presente em todo o nosso corpo. Lembra que eu disse antes que esse fogo digestivo também está presente nos intestinos, em cada célula? Então, olhem como é interessante a gente estudar a nossa microbiota intestinal. O intestino ele tem em torno de 400 metros quadrados. Isso é muita coisa, né? Imagina quantas voltas o alimento tem que fazer no nosso intestino. É um sobe e desce, um vai e vem, um vai e vem, um vai e vem. Imagina se não precisa de bastante energia para impulsionar esse alimento, para digerir. Precisa ter uma lubrificação adequada para esse alimento fazer todo o trânsito e para fazer todas essas curvinhas para chegar lá no cólon, ainda com uma forma adequada para ser eliminado. Essa grande área, ela está em contato com o meio externo, que contém cerca de 100 trilhões de bactérias, mas também tem vírus e fungos benéficos para toda essa metabolização acontecer. A gente tem 10 vezes, essa quantidade de bactérias é 10 vezes maior do que a quantidade de células que a gente tem no nosso corpo. É muita coisa. A gente tem que respeitar muito essas bactérias. Sem elas, a gente não vive. Então, a gente não está cuidando delas quando a gente sobrecarrega a nossa digestão. A gente tem que dar um alô para elas também, né? Assim como a gente diz assim: olá, fígado, obrigada por estar funcionando direitinho, por estar aí liberando a energia mesmo, eu passando por uma fase de estresse, está aí, está fluindo, está funcionando,
Valeu, obrigada, né? É, então, assim, parece meio maluquice, né? Mas o nosso corpo todo está integrado. Nosso sistema nervoso, ele é composto por cada parte do nosso corpo. O fígado não é só um pedaço de tecido, né? Ele está completamente relacionado com o que a gente, a sua energia, as suas funções estão diretamente relacionadas com o que a gente sente. E olha o que eu vou falar para você sobre a microbiota, que acho que vocês já escutaram falar sobre isso. Então, assim, estima-se que existe cerca de 500 espécies diferentes de bactérias que compõem a microbiota intestinal. E elas possuem atividade metabólica maior que todo o nosso organismo. Olhe como elas mexem com a gente, né? E a microbiota saudável, ela está associada com uma ação e uma função normal do sistema nervoso central. Existe uma comunicação bilateral entre sistema nervoso, intestino, sistema nervoso, que o Ayurveda fala, ó, há muito tempo, que fala que se existe um desequilíbrio do dosha vata, ou seja, do elemento ar, desse movimento que existe internamente, a pessoa vai ter um desequilíbrio sistêmico. Eu posso ter constipação, ressecamento no intestino, ressecamento na pele, a minha mente vai ficar instável, a pessoa vai ficar mais esquecida, ela vai ter dificuldade para dormir, ela vai sentir mais ansiedade. Então, a Ayurveda tem uma visão sistêmica. Quando um aspecto desequilibra, a pessoa vai sentir vários sintomas ao mesmo tempo. E a medicina chinesa também tem essa visão sistêmica e ela vai descrevendo como esse desequilíbrio vai acontecendo, como um órgão se relaciona com o outro e como um vai mexendo com o desequilíbrio do outro, ou vice-versa. Quando a gente equilibra um, vai equilibrando também de uma forma sistêmica. E assim, a disfunção da microbiota ou a desbiose pode induzir inflamações no cérebro e produzir psicopatologias, como ansiedade e depressão. Então, no Ayurveda, na medicina chinesa, quando a gente vai promover um equilíbrio, a gente vai cuidar da digestão, a gente vai cuidar dos nossos elementos internos, da nossa energia, para a gente cuidar do nosso sistema nervoso e do nosso, da nossa mente, das nossas emoções. Uma pessoa que está deprimida ou ansiosa, não adianta ela tomar só um chazinho para aquilo ali, a gente tem que fazer toda uma organização sistêmica. Uma pessoa deprimida, geralmente, ela não tem vontade de cozinhar, ela não está se alimentando bem, ela não organiza a sua casa. A nossa casa é um ambiente que nos afeta emocionalmente, energeticamente. Aí, uma pessoa que está numa questão emocional muito forte, ela vai precisar fazer vários movimentos para fazer essa organização energética. E nós também, no nosso dia a dia, parem e pensem um pouquinho, como é que está o estilo de vida de vocês, como é que está a alimentação, como é que está a rotina de vocês, e como isso afeta o estado emocional. Lembrem que eu disse ontem, nós não somos aquelas emoções. Sentir tristeza, raiva, ansiedade, irritabilidade, estresse, eu não sou isso. Eu estou sentindo isso por N razões. E quando eu organizo, eu volto para o meu estado de equilíbrio. Sentir todas essas emoções nos torna humanos, nos sensibiliza. Cada órgão está relacionado com um desses sentimentos, com medo, com raiva, com preocupação, com ansiedade. Então, não quer dizer que a gente não vai sentir, que a gente não pode sentir. Todos eles têm um lado positivo, que nos protege. Mas quando está em excesso, vai nos desequilibrar e nos adoecer. Vai começar pelo emocional. Sempre. Se eu estou com emoção. Sabe aquelas pessoas bem idosas lá de cento e poucos anos que estão lá sorrindo com energia e são muito longevas? Muitas vezes eles tiveram uma vida super simples e sabiam lidar com questões da vida de uma forma mais leve, mais alegre. Nem tiveram a melhor das rotinas
mas tinha uma alimentação simples, tinha uma vida simples e tinham uma forma mais leve de ver a vida, tá? Se a microbiota intestinal está saudável, ela vai estar relacionada com, então, uma mente mais saudável e como que ela é formada, como ela é estabelecida. Então, a gente herda a microbiota dos nossos pais, da nossa mãe, principalmente, durante a gestação. E depois, com o aleitamento materno, a gente fortalece ainda mais a nossa microbiota. E a criança que ela vai crescer em contato com a natureza, com o ambiente, com o chão, com a terra, com plantas, com bichinhos, comendo comida de verdade, ela vai fortalecer a microbiota dela. Quanto mais distante ela estiver da natureza, quanto menos contato com outras crianças ela tiver, quanto mais industrializada for a alimentação dela, mais frágil vai ser a microbiota dela intestinal. E existem várias pesquisas de pesquisadores que estão relacionando a microbiota com a Ayurveda, que descobriram que pessoas que vivem no mesmo ambiente, se alimentaram com o mesmo tipo de comida, tinham microbiotas diferentes conforme a sua constituição original, conforme a sua natureza. Ou seja, o que elas receberam dos pais, da microbiota dos pais, essa transmissão durante a gestação, o aleitamento, faz uma grande diferença na vida da pessoa. E com o avanço da idade, vão acontecendo alterações fisiológicas intestinais, porque o nosso fogo digestivo, ele vai ficando mais sobrecarregado, a energia dos órgãos, né, vão ficando um pouco mais sensíveis, mais delicados, vai acontecendo ali. Tem os mestres da medicina chinesa fala que os órgãos ficam cansados, né, pelo excesso de uso. Se a gente somar isso com maus hábitos alimentares, um estilo de vida muito desorganizado, estresse, uso excessivo de antibióticos e medicamentos, o intestino vai ficar mais suscetível a desequilíbrios e desbiose. E se aumentar esse desequilíbrio, os transtornos mentais e problemas cognitivos também irão aumentar. Ontem eu falei para você sobre a memória, né? Sobre esse que 40% dos brasileiros acima de 50 anos têm dificuldade de memória e tem situações de falta de memória que colocam elas em risco. Isso está completamente relacionado com o desequilíbrio da microbiota intestinal, tá? Porque a pesquisa mesmo diz que a gente tem uma diminuição de neurotransmissores nessa idade, mas não é tão significativa a ponto das pessoas terem esses problemas de memória. E muitas pessoas muito jovens tendo esses problemas de memória, né? Excesso de estresse, a sobrecarga, né? Que desequilibra todo o nosso sistema, todo o nosso organismo. E aí, essa ruptura da microbiota intestinal, esses desequilíbrios vão causar todo tipo de problema, porque é o enfraquecimento do nosso fogo digestivo. Doenças metabólicas, obesidade, autoimunes, são essas toxinas circulando pelo corpo e atacando células nervosas, alergias, diabetes, síndrome do intestino irritável, outras doenças inflamatórias agudas, crônicas, câncer, transtornos mentais. Olhem como é importante a gente cuidar do nosso fogo digestivo. E aí, para finalizar, para a gente não estender muito, deixa eu ver aqui, tireoide, quantas eu tenho aqui? Isso aqui eu passo para vocês amanhã, que vai estar bem ligado com que amanhã a gente vai chegar ali nos ciclos da menopausa, e eu já vou passar para vocês alguns cuidados. Microbiota e tireoide, que as pessoas também perguntam. A função da tireoide está muito relacionada com a energia do fígado.
O canal do fígado, ele se conecta com o canal da vesícula biliar. Então, o canal do fígado começa no dedão do pé, sobe pela lateral da perna, chega aqui no fígado e ele se conecta com o canal da vesícula. E o canal da vesícula sobe pelas laterais aqui, passa pelo seio, passa na lateral do pescoço, na tireoide, vem aqui por trás, em volta aqui, e sobe aqui no final da nossa cabeça. Se há uma estagnação da energia do fígado, e essa circulação não está acontecendo, há uma chance maior da mulher desenvolver nódulos nas mamas, nódulos na tireoide, de trazer desequilíbrio na tireoide. Como a gente já viu, existe essa força digestiva na tireoide, e se ela está sobrecarregada, a função da tireoide vai estar sobrecarregada também. Dentro dos exames que se faz, dentro da faixa de normalidade, gente, na tireoide, mesmo que está assim dentro do limite normal, a gente já pode ver desequilíbrio de hipo ou de hipertiroidismo, tá? Dentro da faixa de normalidade. E quando há um desvio para mais ou para menos, isso já pode colocar uma mulher grávida em risco. A gestação pode estar em risco, tá? Então, assim, nosso fogo digestivo, que o fato da gente não saber da importância deles, por isso que eu organizo essas aulas, organizei essa imersão. A gente precisa ter consciência do nosso corpo, a gente precisa ter consciência das funções do nosso organismo, porque isso vai nos trazer mais vontade de mudar hábitos, né? Isso vai nos trazer vontade de cuidar com mais carinho desse templo, mas não só olharmos para esse corpo como um acúmulo de massa, mas olhar para o meu ser. Eu sou essa experiência, esse corpo carrega minhas experiências, as minhas memórias, tudo que eu vivi, todas as pessoas com quais eu já entrei em contato, a troca de experiências que aconteceu. Esse corpo, uma ele é uma manifestação de todas as minhas histórias, toda a energia, né? De todas as minhas memórias. Então, vamos cuidar dele com mais carinho. Quantas experiências a gente ainda quer ter, né? E às vezes quando a gente perde alguma coisa, quando alguma coisa sai da nossa vida, ou alguma pessoa sai da nossa vida, ou a gente foi fazer uma viagem gostosa, ou alguém esteve por um tempo com a gente, e às vezes a gente passou correndo, 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 e de repente a gente pensa assim: puxa vida, essa pessoa foi embora, eu gostaria de ter tido mais tempo para aproveitar. Ou, puxa vida, eu estou indo embora desse lugar, eu gostaria de ter tido mais tempo para desfrutar. E daqui a pouco a gente vai falar isso da nossa vida. Puxa vida, está na hora de eu ir embora, eu gostaria de ter desfrutado de uma forma diferente, né? Ano passado eu perdi uma amiga muito querida, que ela foi embora antes do tempo que eu gostaria que ela ficasse. Eu achei que ela ia chegar até os 90 anos. E eu pensei exatamente isso, sabe? Ela era muito importante para mim, e eu pensei assim: puxa vida, eu queria ter aproveitado mais tempo com ela, né? Então é bom a gente, os momentos de perda, a gente parar e refletir, e como os mestres orientais falam, assim, quando tem uma historinha que eu não sei quem conta e de que mestre foi, que um aluno chega para o mestre oriental e pergunta assim: qual é a maior percepção que você tem das pessoas que vivem no Ocidente? E aí ele fala assim: eles vivem como se a vida fosse, como se a vida não tivesse fim, né? Porque é muita sobrecarga, muitos excessos, muito exagero, falta de cuidado, né? Então, a tireoide, ela regula, olha só, funções do coração, do cérebro, do fígado, rins. E, ao mesmo tempo, esses órgãos vão influenciar a tireoide também, rins, principalmente,
o fígado também, o canal dele passa, né, aqui na lateral. Atua diretamente no crescimento e desenvolvimento. Então, trabalha isso junto com os rins. Os rins também têm essa função. Olhem só, regulação de ciclos menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, concentração no humor e controle emocional. Trabalhando ali juntinho com rins, com fígado, que rins principalmente que controla essa questão da fertilidade no crescimento e desenvolvimento. Ela pode liberar hormônios de forma insuficiente, causando hipotiroidismo, ou em excesso, hipertiroidismo, quando não funciona bem e pode aumentar de tamanho, né, com essa disfunção. E tem muitos estudos que têm mostrado que a microbiota ela tem relação direta com alterações da tireoide. Tá? E isso também o Ayurveda, toda vez quando, assim, que no Ayurveda se avalia que a pessoa tem um desequilíbrio na tireoide, o que, que a gente vai cuidar? Do fogo digestivo, da capacidade digestiva. A gente vai fortalecer a energia dos rins, pela visão da medicina chinesa. E já teve alunas que me disseram assim, o médico disse que não tenho o que fazer, que eu tenho que tomar esse remedinho para o resto da vida, e sim, dependendo do estágio que está o desequilíbrio, a gente vai ter que tomar ali uma medicação, mas tudo que a gente fizer na nossa rotina, a gente vai alterar, a gente vai mexer, a gente vai melhorar, e a gente vai aliviar muitos sintomas, muitos, melhorar muito a qualidade de vida. Então, outros estudos têm mostrado que a disbiose intestinal, supercrescimento bacteriano, permeabilidade intestinal favorece o desenvolvimento da tireoidite de Hashimoto, que é a doença autoimune considerada mais comum no mundo, que é a principal causa que gera hipotireoidismo. Então, é uma autoimune, está relacionada com uma sobrecarga excessiva de estresse que enfraqueceu muito a energia dos rins. Muito. E eu já acompanhei alunas muito jovens que tiveram uma sobrecarga excessiva de trabalho, de final de faculdade, que não dormiam, que não comiam, que viviam à base do café, estresse. Assim, uma delas falava que tomava, ela fazia na época cursinho para entrar na faculdade de medicina. Tomava uns 2 litros de café por dia e ainda tomava cápsulas de cafeína para ficar acordada direto estudando. Gente, isso sobrecarrega tanto os rins, tanto. Então a gente tem que ter a gente precisa melhorar a nossa consciência sobre o que que é saúde, sobre o que que o nosso corpo aguenta, até onde a gente pode ir, qual é o nosso limite. E é por isso que a gente está aqui. E é por isso que há 10 anos eu dou os meus cursos, eu dou jornada de autocura, porque não é uma consulta de 2 horas que a gente vai conseguir explicar tudo isso, né? Que a gente vai desenvolver. Porque muitas pessoas, tu pode dizer assim, toma esse chá, muda isso, muda aquilo. Não vai ter a informação necessária para ela sentir que ela precisa fazer essa mudança. Por isso que lá desde 2013 eu sempre digo assim, eu quero ensinar as pessoas, eu não quero prescrever, porque ensinar é uma coisa que fica para sempre, se tu ensina. Se tu prescreve, é um tratamento ali de 2, 3 meses, né? Essas informações aqui a gente vai continuar então amanhã, que eu vou trazer essa questão de doenças degenerativas também, que estão relacionadas com essa intoxicação, com a menopausa, com a sobrecarga da energia dos rins, né? A gente foi um pouquinho além agora. Eu vou pegar algumas perguntinhas para a gente não se estender, para vocês não se cansarem muito, tá? Denise, tu queres perguntar? Levantaste a mão? Deixa eu ver aqui nas perguntas. Oi, Fátima, eu acabei escrevendo lá, desculpa, eu acabei Ah, levantando a tá. mão. Não tem Eu problema, vou ver escrevi. aqui.
Tá, obrigada. Tá, obrigada. Vou ver aqui então para a gente não se enrolar muito. A Lívia disse: Eu sou o Vata, estou sempre um balão, então vamos fortalecer esse sistema digestivo. Dentro dessa visão do Ayurveda, de doshas, eu sou Vata, sou Pitta, sou Kapha, às vezes a pessoa acha que o desequilíbrio está dentro do pacote da sua natureza. Legal isso que tu escreveu, viu, Lívia? Eu sou Vata, sou sempre um balão. Tipo assim, eu sou Vata, então eu sou ansiosa mesmo, eu sinto insônia, eu tenho a pele seca. Gente, isso é desequilíbrio do rim. A gente precisa nutrir, fortalecer o rim, nutrir os nossos fluidos. Não vamos aceitar que o desequilíbrio faz parte do meu pacote de natureza. Por isso que eu falo pouco em doshas e não tem teste de doshas no meu curso. O que a gente desenvolve é a nossa autopercepção. O que eu preciso hoje? Como que eu me sinto hoje? Eu estou menstruando, estou na fase folicular. Como é que é a minha digestão? É aqui que a gente vai encontrar os nossos remédios, através dessa autopercepção. A gente vai na internet, vai ter ali testes de doshas. A pessoa não vai saber o que é desequilíbrio e o que faz parte da natureza dela. E doshas, eles regem a nossa fisiologia. Eles vão mexer com o nosso metabolismo, vão mexer com as funções dos nossos órgãos. O que é importante é a gente entender quais são as funções que funcionam bem e quais são aquelas que são deficientes. Quando elas estão deficientes, como que eu preciso me cuidar para fortalecer essas funções? Qual é a parte que eu sou mais sensível? Meu sono é mais sensível? Então, tem coisas que talvez eu não possa fazer que os outros fazem, porque me afeta mais, né? Como a gente falou de chimarrão ontem, né? Então, tem pessoas que podem tomar mais chimarrão, que vai fazer bem para o seu metabolismo, não vai mexer no seu sono, mas tem pessoas que vão tomar um chimarrão e já perde o sono. Então, eu preciso sentir isso. Não adianta eu querer pegar uma lista, aquela lista de alimentos de doshas que falam, não vai funcionar, porque em cada ciclo eu vou precisar de uma coisa diferente. Se a pessoa acha, eu sou fogo, eu sou pita, vou passar a vida inteira comendo coisas amargas e frias, não, isso vai me desequilibrar. Eu vou ter que sentir. Eu vou usar alguma coisa quando eu estiver em desequilíbrio. E para eu saber o que eu vou usar, eu preciso me ler, me entender. Marilene, é possível reorganizar nosso fogo digestivo de muitos e muitos erros aos 61 anos? Claro que sim. Tenho muitas alunas da tua idade, viu, Marilene? E se cuidando e melhorando, aliviando muito. Que nem eu disse ontem, mesmo que a pessoa tenha alguns desequilíbrios, eu vou usar o exemplo da diabetes. Quer dizer que agora eu não posso fazer mais nada? É claro que eu posso. Eu posso ajudar a equilibrar o meu nível de insulina junto com os meus cuidados, fortalecendo o meu fogo digestivo, mesmo que eu tenha que continuar tomando um remedinho. Hipertensão, eu tomo um remedinho para hipertensão. Mas olha quantas coisas a gente pode fazer para ajudar no cuidado e no controle da hipertensão. Não vou deixar de tomar o remedinho, né? Eu tenho que continuar, eu tenho que cuidar, né? Porque às vezes as pessoas começam a querem parar com a medicação de uma hora para outra. Por favor, não façam isso. Tem um acompanhamento médico direitinho, tá? A gente pode, às vezes, mudar o tipo de medicação, alterar a dose, né? Mas para quem tem hipertensão tem que ter muito cuidado, não pode sair fazendo isso por conta. Shot pela manhã para desinflamar o organismo. Água natural ou morna, mais suco de limão, cúrcuma e às vezes mel e extrato de própolis. Isso prejudica o estômago? É que nem o exemplo que eu dei, viu, Denise? Daquela minha aluna, tá? Vai depender muito do teu organismo. Se a gente fica a noite inteira sem tomar água, tem pessoas que acordam de manhã com o estômago mais seco, com a boca mais seca. Esse shot, ele pode ir secando o estômago e pode começar a provocar azia, pode dar uma gastritezinha. A gente vai fazer, assim, esse shot, como ele é mais forte, a gente vai fazer como um tratamento, a gente não vai tomar sempre. Se tu tá sentindo, vamos supor assim, na jornada de autocura, sempre na primavera, eu passo um processo, uma semana de autocuidado,
um pouquinho mais leve, com alguns ingredientes mais desintoxicantes, para a gente diminuir a umidade acumulada no fim do inverno, e também para ajudar no movimento do fígado. E esse estímulo ali é energético, com algumas ervinhas que eu sugiro ali para as minhas alunas usarem, para fazer essa dispersão da energia do fígado, tá? Que é a estação do fígado, a primavera. Então, a gente cuida dele com mais carinho, né? Nessa estação e no horário, tem momentos do dia que a gente vai cuidar com mais carinho do fígado também, além daquele horário do sono que a gente precisa. Então, dependendo do momento, dependendo da estação, a gente vai fazer um tratamentozinho com um shotzinho, né? Mas a gente não vai tomar sempre, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Se eu usar sempre, mesma história do suco verde, eu vou tomar o suco verde o ano inteiro, aí vai começar a fazer mal, tá? Então tem que ter ali um tempo que eu uso aquilo ali, depois eu retomo e vou para coisas mais suaves, tá? Deixa eu ver o que mais. Elaine dizendo que eu tenho o e-book de receitas e sopas. Gurias, vocês não fazem ideia do tamanho dos e-books de receitas que tem na jornada de autocura. Cada módulo é um só de autocuidado e outro do conteúdo, mas eu não vendo separado porque é um conteúdo que está todo interconectado dentro da jornada, tá? E as receitas, a gente precisa saber como usar elas. Vamos supor, vou vender um e-book ali com um caldinho de feijão, uma feijoadinha, mas eu vou comer o ano inteiro essa feijoadinha? Não, ela vai ser específica para uma estação, para fortalecer a energia de um órgão dentro daquele clima. Então, isso parece complexo, complicado, quando a gente fica falando assim, vai comer uma coisa diferente em cada estação. Não quer dizer que a gente não vai comer certas coisas na estação, mas a gente vai preparar de uma forma diferente, a gente vai pegar alimentos específicos, por exemplo, no inverno. A gente vai usar mais sementes, mais grãozinhos, alimentos de cor escura, que tenham energia, que vão fortalecer a energia dos rins. Então, a gente vai tonificar melhor os rins dentro da estação dos rins, que é o inverno, com alimentos que tonificam os rins, e os preparados, eles são pensados também para tonificar os nossos fluidos, para nutrir sangue, para melhorar o nosso sono. Então, a gente vai ter um efeito muito melhor quando a gente segue os ciclos, tá? No verão, a gente vai usar alimentos mais refrescantes, mas a gente precisa cuidar para a gente não drenar a energia dos rins, porque é a estação que os rins estão mais fracos. Então, os cuidados para os rins no verão serão diferentes. No inverno, a gente usa alimentos mais nutritivos, no verão, serão alimentos mais leves. Eu acho que é isso, então, de perguntinhas, gente. Vamos dormir? Vamos descansar? Porque a nossa mente está assim, né? Fervilhando. Vamos ver aqui. Então, última perguntinha, a Karina e a gente encerra. Minha filha com 7 anos tem o suor com cheiro forte, tem usado leite de magnésia, o que está em excesso. Pode ser que a digestão dela esteja um pouco mais sobrecarregada. É bom dar uma cuidada na alimentação, talvez tirar alguns alimentos mais ácidos, né? Tirar alimentos industrializados, farináceos, dar uma aliviada, assim, porque talvez ela não esteja digerindo muito bem. O cheiro forte, ele está ligado com mais toxinas, tá? Crianças, quando estão com desequilíbrio no seu fogo digestivo, na sua microbiota intestinal, é bom daí observar as fezes dela, podem ter mais facilidade para pegar piolho, para ter alergias de pele, tá? Então, a gente precisa cuidar. Juliette perguntou assim, você recomenda kombucha e iogurte como pré-biótico? Vai depender como que a gente vai usar e quem. Não é aquela coisa, toma todos os dias porque dizem que é bom. Vai ter uma estação também que a gente vai tomar, vai depender como é que está o meu estômago, como é que está o meu sistema digestivo. E no Ayurveda, não se indica comer iogurte todos os dias, como se come aqui. Se faz uma preparação que a gente chama de buttermilk, com especiarias, que daí a gente torna esse iogurte mais leve,
Aí, em vez de ele ficar pesado, ele vai ajudar a estimular a digestão. Tem um determinado horário do dia que a gente pode tomar. Iogurte não pode ser consumido de noite, não pode ser aquecido. E aí essa história vai longe. Só na aula de alimentação são 2 dias assim que a gente entra em mais detalhes, tá? Então é isso, tá, gente? Vamos encerrar por aqui, já são 9 horas, vocês devem estar cansadas, né? Guerreiras estão até agora comigo. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho, pela participação, né? Pela escuta. As aulas são sempre maravilhosas com a presença de vocês. Eu espero vocês amanhã novamente. Amanhã a gente vai continuar, vou falar mais dos ciclos, ciclo menstrual, menopausa, e fazer essa junção de tudo que a gente falou hoje, tá? Um beijo grande. Amanhã eu vou liberar a gravação da aula e vai ficar disponível até sexta-feira de noite. Tchau, minhas queridas. Obrigada, viu?